Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou corrigir um pequeno erro que eu cometi no vídeo passado, pois eu achei que eu tinha um vídeo que falasse sobre os essênios. E eu procurei aqui nos meus vídeos e vi que eu tinha um vídeo que eu falava especificamente apenas dos manuscritos do Mar Morto, vídeo que está aqui em cima, aqui na direita, né, no lado direito do vídeo, se vocês quiserem revê-lo. Mas esse vídeo eu vou falar especificamente dos essênios. Bom, os essênios, na realidade, eles eram uma seita judaica. Muita gente se refere aos essênios como sendo uma sociedade secreta. Pode até ter sido uma ordem iniciática, não exatamente uma sociedade secreta, porque eles eram conhecidos. O que acontecia é que os essênios eles viviam fora da sociedade normal judaica, né? Eles viviam à parte da sociedade judaica entre os séculos 2 a.C. e o século I. Eles viviam completamente afastados da sociedade mundana, viviam no deserto. Existem registros de comunidades essênias no Egito, mas a mais famosa das comunidades era na localidade de Qumran, às margens ali do Mar Morto, né? Se você for até Jerusalém, você tem uma estrada que leva até o Mar Morto, que é uma estrada que desce, né? Quando Jerusalém é um lugar muito alto, quando você pega a estrada, ela desce bastante, né? É um declive, ela vai até ali as margens do Mar Morto, você vira à direita, você vai pegar uma estrada que margeia quase todo o Mar Morto, né? Essa estrada, se você andar com ela direto, ela vai até o deserto de Negev, ela vai até o final, vai até Massada. Mas quando você pega essa estrada, você fica atento à sua direita que vai ter uma placa indicando Qumran. Qumran ou Qumran, que é a localidade famosa dos essênios, né? Era nessa localidade que existem os maiores registros dos essênios, e nesta localidade tem uma caverna onde foram encontrados os famosos manuscritos do Mar Morto, que eu já tenho um vídeo falando sobre esses manuscritos. Mas vamos falar um pouco da história dos essênios e não falar muito de hoje, né? Hoje seria essa a localização aí dos essênios. Eles viviam então afastados, né, das comunidades normais judaicas, e eles viviam apenas estudando o Torá. Eles praticavam aquele judaísmo bastante ortodoxo, eles jejuavam, rezavam, realizavam rituais aí de purificação, né? A gente pode dizer o seguinte: os essênios foram os precursores do que a gente chama hoje em Israel dos kibbutzim, que são aquelas fazendas coletivas. É claro que os kibbutzim não foram originados dos essênios, né? Na realidade, os kibbutzim foram uma ideia socialista, né? Os kibbutzim de Israel, acho que é a única ideia socialista que está dando certo por enquanto, que são aquelas fazendas onde você coopera uns com os outros e nessa fazenda não corre dinheiro. Bom, os essênios viviam exatamente dentro desse mesmo padrão. Então eles ficaram ali vivendo naquela comunidade onde todos os bens eles eram de propriedade coletiva. E nas sociedades, né, nessa sociedade dos essênios, as mulheres eram excluídas. É importante a gente entender isso. Nos essênios, nas comunidades essênias, havia a exclusão de mulheres, porque as mulheres vistas como tentação. Esses essênios, eles eram mosaicos por natureza, ou seja, eles observavam estritamente, rigorosamente os mandamentos de Moisés. Então eles tinham uma regra de disciplina
muito rígida. Todas essas regras eram codificadas nesses manuscritos. Esses manuscritos, famosos manuscritos do Mar Morto, também regulavam toda a atividade diária dos essênios. Eles tinham trechos, sim, do Torá, mas tinham também a atividade do dia a dia dos essênios. O surgimento desta seita ocorreu numa época em que havia uma forte influência da cultura grega na Palestina, né? Uma forte influência da cultura grega dentro dos costumes hebraicos, dos costumes judaicos. Isso a gente tem até a história da comemoração, por exemplo, do Hanukkah, da festa do Hanukkah, né? Então, essa cultura grega, ela foi, de certa forma, combatida principalmente pelos macabeus. Então, essa reconquista do templo de Jerusalém pelos macabeus, né, é comemorada por ocasião da festa do Hanukkah, né, na festa do Hanukkah judaico, mas isso é conversa para outro vídeo. Uma das razões de se juntar, de se formar essa comunidade, era manter puros os ideais judaicos. Uma das consequências desse afastamento, a não obediência ao governo judaico formal e a não obediência, é claro, ao governo romano. Eles também não obedeciam aos sacerdotes, eles não obedeciam ao sinédrio, eles se comunicavam muito pouco, né? Eles pouco se comunicavam com o mundo normal. Bom, após o ano 142 a.C., houve uma tendência de separação entre os judeus. Então, os essênios retiraram-se para o deserto ou alguns outros lugares que ainda hoje isso é motivo de contestação, é motivo ainda de discussão. A gente sabe que nós temos as ruínas de Qumran, que são as ruínas que a gente pode ter certeza, afirmar com certeza, que eram dos essênios. E essas ruínas foram encontradas ali por volta de 1940, por ocasião, né, da localização dos manuscritos do Mar Morto. E por isso, pelo comportamento dos essênios, pelo modo de vida dos essênios, muita gente afirma que João Batista pode ter sido um essênio. Lembre-se o seguinte, que o João Batista ele era uma figura completamente misógina. Era daquelas pessoas também que detestavam as mulheres, não gostavam de mulheres, tinha raiva das mulheres. Inclusive, muitos teólogos, muitas pessoas que conhecem, que estudam as origens cristãs, afirmam que toda essa coisa machista, essa coisa muito masculinizada das igrejas cristãs, foram originadas principalmente de João Batista, que considerava a mulher um ser inferior. Então muita gente fala que isso talvez tenha sido uma influência dos essênios, né? Que os essênios eles também consideravam as mulheres como um fator que atrapalhava a disciplina. Então toda essa coisa, né, desse machismo que existe nas religiões pode ter surgido de João Batista. Outros afirmam também que Paulo de Tarso tenha sido também quem originou essa coisa de machismo na igreja, e outros afirmam que o próprio Santo Agostinho, né, isso é uma coisa que eu não concordo, porque eu estudei bastante Santo Agostinho e não vi nada de tendência machista nas escrituras de Santo Agostinho, tendo em vista que Santo Agostinho foi formado por essa cultura machista que já vinha anterior a ele. Bom, então o que aconteceu aí com os essênios? Segundo alguns estudiosos, os essênios foram destruídos pelos romanos. Nessa comunidade foi dominada pelos romanos em 70 depois de Cristo. Tanto é que a descoberta dos manuscritos do Mar Morto dá-se principalmente pela atitude dos essênios de esconder
todos os seus documentos, todos os seus escritos em vasos de argila, dentro daquelas cavernas naturais que naquela região ali já existe. Na década de 40, foram descobertos esses manuscritos, e esses manuscritos, então, são uma fonte de bastante especulação, né? Que dizem que algumas afirmações desses manuscritos são consideradas secretas até hoje pelo próprio governo de Israel. A própria igreja mantém diversas coisas secretas. Uma coisa que a gente pode afirmar com toda certeza é: não existe nenhuma referência direta a Jesus Cristo nesses manuscritos, muito menos a João Batista. Não existe nenhuma referência direta a Jesus Cristo, muito menos a João Batista nesses manuscritos. Embora muitos teólogos afirmam que existe uma referência a Jesus Cristo, não existe referência a Jesus Cristo. Existe referência a uma pessoa, mas essa pessoa não foi nominada. Isso é muito importante, porque o que acontece? Por isso que eu digo que às vezes uma pessoa que tem uma fé religiosa muito grande, ela não é muito aconselhada a fazer pesquisas em coisas que podem, de acordo com as suas descobertas, irem de encontro à sua fé. Porque a primeira reação da pessoa é negar aquilo. Ou então, quando ela encontra um mínimo vestígio daquilo, ela vai, pela sua fé, não porque ela seja mal intencionada, eu quero deixar muito claro isso, mas a sua fé, a sua cosmogonia, a sua forma de ver a existência da vida, né, faz com que essas pessoas façam ilações aplicadas à sua fé. Qual foi o fim dos essênios? Eles foram exterminados pelos romanos ou tiveram que ser forçados a fugir dessas comunidades. Então, existem alguns remanescentes dos essênios. Alguns estudiosos afirmam que sim, que existem remanescentes destes essênios. Existem diversos livros aí muito bons que falam sobre os essênios, tá? Esse foi um pequeno vídeo só para que vocês tivessem um pequeno entendimento desta grande comunidade, dessa comunidade muito rica de judeus. Eu gostaria de relembrar a vocês o seguinte: dê uma passada lá no meu site, ajashop.com.br. Lá tem todos os meus cursos, tem uma área de cursos. Quando você entra no site, já tem um banner lá para você clicar e vai te dar todas as informações dos meus cursos. Existem também coisas interessantes à venda. Por exemplo, eu estou tentando diversificar, além de livros, que eu tenho bastante livro à venda, eu tenho uma mochila que eu comprei numa dessas minhas viagens. É uma mochila bastante interessante, ela é grande, é uma mochila de 20 litros, mas ela fica pequenininha. Quando está vazia, ela cabe numa bolsa pequenininha que você pode colocar dentro de qualquer lugar. Então você precisa, de repente, de uma mochila, você abre ela, fica uma mochila bem grande e bem resistente, assim, sabe? Ela não é em prova d'água você poder mergulhar, mas chuva ela protege bem. Trouxe também um chaveiro que é quase um canivete suíço. Ele tem multiuso, você pode fazer tudo, abre garrafa, abre lata, tudo aquilo que você precisa e não tem na hora, né? Esse chaveirinho tem até lixa de unha. Tem também diversas canecas que eu comprei nas viagens para poder aí trazer para cá. Tem um monte de acessórios e coisinhas que você pudesse dar uma olhada, além de ter incensos, porta-incensos, né? Tudo isso na área de artigos esotéricos, né? Tem um amuleto também chamado Fortuninha, que nessa época do Brasil, por exemplo, que a gente está bastante precisando, né, de algo para ajudar a gente, é um amuletozinho que você carrega, ajuda a você a atrair prosperidade, né? Mas o amuleto tem o que de especial? Não, o amuleto ele é um amuleto, ele programa o nosso mental. Tá? O amuleto sozinho não faz nada, o amuleto ele tem a função de programar o nosso mental. Tá bom, gente? Porque o mental ele é muito importante. Tá bom, gente? Espero que vocês
tenham gostado e aguardem mais vídeos por aí. Não esqueçam de dar o joinha, gente. O joinha é muito importante. E, é claro, inscrever no canal. Não esqueçam de clicar no sininho, gente. Se vocês cliquem nesse sininho, porque toda hora o YouTube não está informando as pessoas de vídeos novos. E quando você clica nesse sininho, você recebe um e-mail dizendo que chegou vídeo novo meu. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês. Vida longa e próspera. Ailton Alt.